Quadrado recebe o cara da plebe, Felipe Seabra, da Plebe Rude, daqui de Brasília. Uma alegria receber você aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre vários assuntos, claro, mas sobre a carreta Palco do Sesc. Eu queria que você contasse um pouquinho, em primeiro lugar, como é que é a sua experiência com essa carreta. Pois é, a gente fez a nossa versão 2020 alguma coisa, do Rock na Ciclovia, que é uma história clássica, né? Para quem não sabe, foram os primeiros shows dos primórdios do Lago Norte, então os primórdios da banda, foi em 82 que começaram. Minha mãe era prefeita, eu virei para minha mãe e falei, vem cá, tem um estacionamento lá que vai inaugurar a ciclovia, tem uma tomada lá, a gente pode usar? E aí que apareceu, né, os primeiros shows da Legião Urbana. O Renato Russo tocava sua fase do Trovador Solitário, a Plebe Rude bem no comecinho, e foi meio um laboratório para todas essas bandas tocarem e aos poucos agregar um público, assim, mas é muito precário. Mas, na comparativa, é Rock in Rio, né, ter o caminhão funcionando pra gente, é muito legal. E é a mesma coisa, pé no chão, levando cultura pra rua. Eu acho que o mais interessante na questão da carreta é poder descentralizar a cultura, né? Você pode montar esse palco aonde você quiser. Isso dá uma liberdade muito grande, né? Não, é importantíssimo. Inclusive, a gente fez isso por várias regiões administrativas, né? E você leva a estrutura, aperta o botão, desce e começa a tocar. Isso é muito importante. Mais uma vez, levando rock pra rua e não para aquele fã que já conhece a banda, mas para o pessoal que está passando. Isso é legal. Eu acho que é importante. Você falou que a carreta possibilitou refazer esse rock na ciclovia, que foi, na verdade, o embrião daquelas bandas da década de 80. As bandas surgiram assim, né? Tinha uma tomada, dava para ligar o amplificador, não tinha tempo ruim. O pessoal ia para baixo do bloco, ia para a ciclovia, ia para frente do Foods, ia para qualquer lugar e tocava, né? O barato era esse? Sim, mas é que não tinha alternativa. Nossa, a gente está falando de 40, 45 anos atrás. Ou isso a gente não tocava. O equipamento era precário. Lembro que o Brasil vivia numa época de intenso protecionismo, né, do governo Geisel, Figueiredo. Então, os produtos, os equipamentos não entravam no Brasil. E com protecionismo a gente tem esse problema. Você fecha o país, assim, teoricamente para você dar uma chance para a indústria brasileira se capitalizar e tentar concorrer. Mas era o contrário. A indústria brasileira cruzava os braços, assim, não fazia nada. Então, era um bolo salsom, era um amplificadorzinho, a gente ligava tudo. Assim, o caminhão pra gente é Rock in Rio comparado com aquilo. E eu digo sempre, eu sempre repito, que foi, como brasiliense, para mim foi muito importante ver essas bandas fazendo sucesso no país. Porque foi a primeira vez que Brasília saiu, apareceu no mapa brasileiro de uma maneira legal. Verdade. Né? De onde você é? De Brasília. Ah, Brasília, capital administrativa, capital dos políticos. Ah, Brasília é a cidade das bandas de rock, a capital do rock. Então, foi uma maneira também de levar o nome de Brasília de outra maneira para o resto do país, né? Não foi intenção, né? Só que quem diria, né? A gente chegou numa cidade, né? Daquela geração, ninguém tinha nascido em Brasília, né? A minha geração, com exceção de poucos candangos, ninguém nascia em Brasília. Só que a gente, né, vinha para cá, claro, contra a vontade, né, lugar completamente árido, não tinha nada, nem grama tinha direito. A cidade, quando eu cheguei, a cidade tinha 8 anos de idade, né? E então é muito maluco você crescer numa cidade que tenha praticamente a sua idade. A não ser que você tenha nascido em Roma ou Jerusalém ano zero, você não tem essa experiência. Então, a gente tentando se encontrar com um adolescente, enquanto que a cidade estava tentando encontrar a sua cara, a gente acabou dando a cara cultural da cidade. E isso é muito maluco, isso realmente funde a cabeça de qualquer um. Virou produto de exportação e olha aí, a Santíssima Trindade, né, Legião Plebe Capital, ainda estão em atividade e carregando com louvor a bandeira de Brasília e a bandeira do rock de Brasília.
como é que você percebe hoje esse público mais jovem? Porque o público da nossa geração, que acompanhou essas bandas nascendo, é completamente fã e acompanha e continua acompanhando as bandas. Agora, e esse público mais jovem? Vocês conseguem conversar com essa galera? Sim, eu tô vendo, a gente tá rodando o Brasil, atualmente a gente tá comemorando os 40 anos do Concreto Já Rachou. Um disco meio que fundamental na história do rock brasileiro, e não sou eu que tô dizendo não, viu? Tá na lista da revista Rolling Stone, entre os 100 discos mais importantes da história da MPB. Então tá lá a gente, junto com o João Gilberto, né, com Mutantes, né, é incrível isso, né? Incrível. Legal isso, né? E a gente está sentindo uma renovação de público que eu tô achando até meio engraçado isso, porque são muito jovens, assim, e cantando tudo, obviamente por causa da internet, claro. E também talvez por causa de rádios, né? Porque ainda toca em rádios músicas. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Como artista, como compositor, eu fico feliz com a relevância da obra. Mas como pai e como cidadão, eu fico um pouco aflito, sabe? Porque a mensagem parece que não envelheceu. E assim, nós não éramos videntes. Então, das duas, uma, ou o Brasil não mudou, né? E isso me entristece um pouquinho. E eu ia te perguntar justamente isso. Tem essas letras de contestação do passado que continuam atuais, mas tem letras novas também, né? A plebe continua a produzir. Sim, é verdade, né? A gente lançou um musical duplo, né, há 1 ano e meio atrás, né? Quer dizer, foi meio interrompido pela pandemia, né, que lascou a vida de todo mundo. São 28 músicas inéditas. É um musical chamado Evolução, volume 1, volume 2. E a gente está preparando agora um disco acústico, além da turnê dos 40 anos. Então tudo vai se mesclando. O show da plebe, claro, a gente está celebrando o Concreto Já Rachou, mas você não vê, não destoa o material novo. Então, para um ouvido desatento, você pode achar que qualquer um foi feito em qualquer época. É muito legal, assim, o som de Brasília não é datado. E eu acho que por isso que teve essa ressonância nacional, porque todo mundo se identificou. E de várias gerações agora. Que nem eu falei, a gente está começando a ver pessoas extremamente jovens. Você está falando dessa questão do público mais jovem, um público diversificado, letras atuais, e estar na carreta, poder levar essa música para todos os lugares. Qual é a liberdade que você sente tendo essa estrutura que você mesmo falou, uma estrutura de Rock in Rio, E a coisa comparada comparado, claro, né? ao rock da ciclovia, mas que você consegue estar em lugares, às vezes, que não tem acesso a um show. Verdade, né? Como diria, né, o Milton Nascimento, de uma maneira talvez um tanto quanto didática, né? O artista tem que ir onde o povo está, né? Mas é verdade. E a gente fez várias edições do Rock na Ciclovia com a carreta. Você para no lugar, abre e tá ali, né? Pode ser um terreno baldio, pode ser um estacionamento. Isso é importante. É a mesma coisa, é o mesmo espírito que fazíamos naquela época. Só que naquela época a gente usava tomada elétrica, agora tem gerador, né? Uma tomada elétrica, qualquer lanchonete tem. E a gente ficava tocando até a polícia chegar. É bom que eu não tenha aquele medo da polícia chegar, pelo menos isso. Mas sério, a gente sempre tocava tenso, porque essa era a nossa realidade. Assim, não é que fugimos de tanques passando por um mar de crânios como se fosse a abertura do Exterminador do Futuro. Mas a repressão estava no ar, né? Partout, né? No nosso caso, para tocar numa lanchonete, você tinha que mandar música para censura. Agora, olhando em retrospecto, até parece que tinha alguém assim da censura chegando assim, né? E acompanhando palavra por palavra, ver se a gente estava cantando. Claro que não, ainda mais porque o som estava. Era um Não deu bolo nem só. para entender. Não tinha nada, né? Tanto que o primeiro show que foi dar problema mesmo, que a gente foi preso, foi em Patos de Minas, foi na estreia do Legião, em 82. E tem um capítulo inteiro dedicado a isso. Tem um capítulo aqui e tem um trecho muito grande também no filme do Vladimir No Carvalho, saudoso Vladimir, claro. Rock Né? Brasília Era de Ouro, Exato, né? Que né? vocês refazem aquele percurso Exato. que vocês vivenciaram ali, toda aquela situação, né, em Né? Patos de Minas. E uma coisa eu acho que eu até esqueci de colocar no livro, mas eu acho que a gente se deu mal com a polícia, que foi a primeira vez que alguém conseguiu entender, porque a gente estava com som Aham, decente lá. aham. Não passava som, não tinha afinador elétrico, subia e ia embora. Vamos, né? Era muito tosco. Mas os patenses, né, a PM, o engraçado é que a PM de lá se vestia na época como os brigadistas daqui. Então, quando todo mundo começou a se juntar em volta da gente, pô, são fãs, assim, ou tem algo pegando fogo, aí eles deram ordem de prisão. Eu falei, ok, tá bom, então vai. Agora É legal, entendemos, né? né?
Mas é isso aí, e isso Muita história não, pra mas contar, né, Felipe? mas isso meio que marcou, talvez, o modus operandi do rock de Brasília. Todo lugar que a gente ia, dava problema. Por quê? Por causa dessa postura, que a gente não arredava o pé. Era contestação na veia, né? E isso que eu falo da diferença dessa geração hoje em dia, até roqueiros da minha época, que meio que amansaram um som, tal e tal, sabe? Bem cheio de conversa, eu sou isso, aquilo, não sei o que. Aí na hora de cantar, sua verdade, chove lá fora. Esse que é um grande problema, cara. Então a gente não vê isso dentro da arte, dentro da cultura, dentro da música. A gente vê em torno, né? Para tentar, sabe, agregar as pessoas via, né, via internet. Mas a plebe é engajada em tudo, né? Não tem jeito. E como é que é sobreviver, ter uma longevidade, porque é um casamento, né? Durante Verdade, décadas, como vocês conseguiram com a plebe. Eu e o André, né? A gente tentou voltar à formação original. Tá tudo no livro. Tem que ler o livro para saber disso, né? Mas é muito legal, o André, né? A gente como se fosse irmãos, né? Eu, o caçula, né? Quer dizer, eu só não sou o caçula do rock de Brasília, eu sou o caçula do rock brasileiro da década de 80, né? E eu acho que a gente tem, o que que a gente tem em comum? Uma preocupação com a mensagem, com a postura. Então a gente acabou fazendo muita coisa com as únicas armas que a gente tinha, que era a palavra, música e uma guitarra alta, é isso, né? E E garra. mais uma vez, e E olha, muita garra. olha a ressonância nacional disso. Filmes foram feitos a respeito. Até eu virei personagem de cinema. Documentários, teses, letras em vestibulares, no Enem. É incrível isso. Professores usando as nossas letras na sala de aula. Isso é muito legal. É um Então, orgulho, né? assim, e mais uma vez, então, como pai e como cidadão, nessa hora eu fico feliz. Mesmo ficando um pouco aflito, né? Por causa da mensagem que não envelhece. Mas eu acho que é isso que você tem que visar quando você tem uma carreira artística no Brasil. Não é ser panfletário, didático, não é isso. A plebe não é assim. Não é à toa que militância, né? O militante às vezes rima com pedante, sabe? Não é isso. É para você passar uma coisa positiva e colocar as pessoas para pensar, para ter o debate. E agora com as redes sociais, com a polarização, a gente não está vendo muito debate. E aí que a plebe entra com a sua postura. Você está falando muito essa questão da postura da plebe, né? Desse compromisso com a verdade de vocês. E o Carlos Marcelo, escritor Carlos Marcelo Carvalho, ele escreveu muito sobre as bandas de rock da década de 80, e ele fala que as bandas dessa época são os verdadeiros cronistas da vida de Brasília na década de 80. Você acha que é isso? Vocês, na verdade, faziam uma crônica da vida e, de certa forma, ajudaram a construir a identidade da gente, né? Sim, Brasília era o coadjuvante total. Eu falava isso pro Renato, assim, que assim, se você tem uma inclinação artística, ele vai se manifestar de um jeito ou de outro. Mas por ter sido em Brasília, naquele momento, espaço-tempo, saiu da maneira incisiva que saiu. Isso não vem de um vácuo, né? E o que instigou eu escrever o livro foi justamente isso. Quando eu comecei a perceber, pô, mas isso não veio de um vácuo. Veio da onde? Da mão guiadora dos pais, da educação, de ter tido a oportunidade de viajar, de falar uma segunda língua. Isso foi fundamental. As letras com esse nível não vêm de um vácuo. E olha aí, o rock de Brasília, né? Legião também está na lista, né? Os Paralamas na lista da Rolling Stone, dos maiores discos da MPB. Não é à toa que está ali, né? Os Paralamas têm esse lado mais sério. Assim, eu sou meio crítico assim no livro, que é meio engraçado, porque eu sou muito amigo do pessoal, que eu acho engraçado esse lado romântico, né? Assim, meio meloso, os Paralamas. Mas eles têm um contraponto importante, né? Alagados, o Beco, Selvagem, umas letras incríveis. Da onde veio isso? O Herbert e o Bi se conheceram aqui em Brasília. Isso não veio de um vácuo. E aí um livro desse também não veio de um vácuo, né? Então Só podia ter acontecido em Brasília. eu acho que sim, sim. O que você deixa de recado para a cidade, para os brasilienses? Porque foi uma cidade construída a partir do zero, que foi construída também na década de 80 pelas bandas de rock e que continua sendo construída pelas novas gerações agora. Que recado, o que você espera para essa cidade? Qual recado você dá para esses novos construtores que estão vindo? Em termos de cultura, é muito importante a gente valorizar, né? Lembra que todas essas bandas que o pessoal adora tanto, década de 80, às vezes eu acho um pouco exagerado, essa adoração dos anos 80, mas eu sei de onde vem, né? Não tinha nada, não tinha perspectiva, então o som era muito puro. Era muito puro, ninguém esperava viver daqui, ninguém fazia música comercial. E isso ressoa de uma maneira diferente, como o pessoal já
compondo com um quesinho de maldade, né? Mas lembra, todas essas músicas desconhecidas foram tocadas por bandas desconhecidas, né? E eu tô vendo o cover meio tomando conta. Isso é um pouco perigoso porque tem pouco espaço para o artista. Então, mais uma vez, trazendo para a carreta, você tem que ter espaço para artistas novos. E isso é legal. No Rock da Ciclovia, a gente conseguiu colocar, nas edições anteriores, mais de 100 bandas, né, sem um centavo de dinheiro público, que é importante. E no Rock da Ciclovia, através da carreta, a gente colocou talvez umas 30 bandas, assim. Precisa de espaço para esse pessoal. E o público tem que prestigiar também, isso é importante, né? Muito legal. Uma delícia conversar contigo. Muito obrigada por esse papo, por essa aula de rock and roll. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta em breve com outra entrevista incrível. Não perca! Até quando